Olá, hoje nós estamos aqui com o Toninho Ferreira, candidato do PSTU a prefeito de São José dos Campos, e o objetivo aqui é fazer um bate-papo, mas que a gente possa estar abordando as principais propostas do PSTU nessa campanha. Bom dia, Toninho. Bom dia, Ana. Bom dia. Como eu te falei, nossa ideia é fazer esse bate-papo, né? E eu queria começar por um tema que é quase que o slogan da campanha, né? Que é que o PSTU defende uma cidade para os trabalhadores, para a juventude e para a população pobre. O que isso significa? Olha, Ana, significa que a prefeitura, ela precisa viver para aqueles que mais necessitam. E aí quem precisa é a população pobre, a periferia, os trabalhadores e a juventude. Nós pensamos diferente do que pensam as outras candidaturas, que na verdade eles defendem o Estado mínimo, mas o Estado mínimo para quem? Para quem mais precisa do Estado, ou no caso aqui da prefeitura. Estado máximo para os grandes empresários, ou seja, a prefeitura vive para as grandes empresas, para os grandes empresários, seja ele da saúde, do transporte ou de outros setores. Nós queremos inverter essa lógica. E a prefeitura pode ajudar muito, a prefeitura pode intervir muito para resolver alguns casos da periferia com a população mais pobre, dos trabalhadores e da juventude. Por exemplo, a prefeitura pode, inclusive, ajudar muito no caso dos setores oprimidos. Por exemplo, é possível a prefeitura ter grandes campanhas com relação à agressão à mulher, à violência contra a mulher. A prefeitura pode atuar muito nesse sentido. A prefeitura pode atuar muito na questão, por exemplo, para acabar com o racismo, para impedir o racismo. Isso é possível a prefeitura atuar. A prefeitura pode atuar, inclusive, em fazer campanhas, grandes campanhas, com relação à homofobia, para poder diminuir a agressão que se tem aos homossexuais. Nesse sentido, a prefeitura pode atuar muito. A prefeitura pode atuar muito para ajudar a população mais pobre, por exemplo, na questão do transporte. Com relação à juventude, a prefeitura pode atuar muito em ter, por exemplo, passe livre, ou ter o passe para o desempregado. Tudo isso é possível a prefeitura atuar. E é para esses que nós queremos governar, para aqueles que efetivamente precisam da prefeitura. Ou seja, a prefeitura também, atualmente, quase sempre é assim, os governantes, eles atuam para aqueles que já têm toda a infraestrutura, por exemplo, aqueles que vivem no centro, nos bairros mais ricos. Nós queremos trazer a população pobre também para viver nesses lugares. Se nós que pagamos toda a infraestrutura, toda a população ajuda a pagar a infraestrutura, a construir a infraestrutura do centro ou nos bairros mais ricos, e por que não a própria população usufruir disso? É preciso então mesclar, aí trazer a população pobre também para viver no centro. Tem muitos imóveis que estão desocupados no centro e que servem apenas para especulação imobiliária. Nós queremos trazer o pobre para vir morar aí. Nós queremos inclusive ter imposto fortemente progressivo para acabar com essa história dessa especulação imobiliária. E a prefeitura, no caso, pode atuar muito nesse sentido. Ou seja, mudar o tipo de vida, mudar o tipo de atuação que as prefeituras no geral têm, o que o Estado no geral tem. Você também já falou em debates, Toninho, que interesses que governos anteriores, o atual e governos anteriores, sempre também atenderam a interesses, né? Setores do empresariado que são beneficiados. Não, a prefeitura, na verdade, vive para isso. É o chamado Estado máximo para aqueles que já têm tudo, que nós temos que inverter. Por exemplo, se você pega o setor de transporte, por que o transporte ele tem que ser privado? Por que não pode ser um transporte municipalizado? Se a população pode entender, pode conceber uma ideia de saúde pública, de educação pública, por que não o transporte também ser público? Ele servir apenas para dar lucro para uma grande empresa, e todo mundo sabe, Ana, você sabe, todo mundo sabe, que o setor de transporte, ele faz, a licitação geralmente é fraudulenta, porque eles combinam entre eles, nas empresas de transporte, quem é que vai disputar tal licitação, e sempre ganham os mesmos aquilo que eles querem que ganham. E hoje aqui em São José nós pagamos a tarifa mais cara do país, ônibus com dificuldade, transporte de má qualidade, tudo isso pode ser mudado. Por isso nós queremos municipalizar o transporte coletivo, ou seja, ser uma empresa municipal, onde a gente possa reduzir a tarifa de imediato, já dar passe livre para desempregado, passe livre para estudante, rumo à tarifa zero. Porque na maioria das cidades do mundo, nas grandes cidades do mundo, o transporte é público, não é privado como é aqui no Brasil. E é isso que nós queremos mudar.
Toninho, uma outra coisa que também chama atenção no programa de governo do PSTU é que o partido defende o fim da terceirização, o fim da privatização em setores estratégicos como a saúde, por exemplo, e também na educação. Por que esse tema é tão caro, ele tem esse destaque no programa do partido? Olha, veja só, o PSDB privatizou a saúde de São José dos Campos nos seus 16 anos de governo. O governo do PT continuou com essa privatização. Ou seja, enquanto a saúde servir para dar lucro a alguém, para dar lucro para um empresário, não vai resolver o problema do povo. Nos 16 anos de PSDB, a população, o tema mais pedido pela população, o tema mais cobrado, a maior necessidade que se tinha era o setor de saúde. Depois, no governo do PT, é exatamente igual. Continua sendo o setor da saúde, de longe, aquilo que é mais precário na cidade. Ou seja, esse projeto de ser privatizado não deu certo. E nós pensamos que saúde não é mercadoria. Ela não pode servir para dar lucro a alguém. Ela tem que atender a população. Nós defendemos o projeto do SUS, que é essa universalidade da saúde, que todo mundo possa ser atendido na saúde pública. E dinheiro público para a saúde pública. É um orçamento milionário. É um orçamento de mais de 600 milhões por ano, 29,5% do orçamento da cidade vai para a saúde e não se resolve o problema. Por quê? Porque tem que sobrar dinheiro para poder dar lucro para o patrão, para dar lucro para o dono da empresa, para dar lucro para o empresário. A hora que acabar isso, melhora a saúde para a população. É impossível a gente pensar para uma operação do joelho, o trabalhador tem que esperar 5 anos, 6 anos. Quando ele chega a operar o joelho, ele já tem problema no outro joelho, já não resolveu o caso. Tem sido assim. Ou para se ter, para conseguir uma consulta num especialista, demorar 5, 6 meses. Não dá para ser assim. Por exemplo, um exame ginecológico não pode ser assim. Um pré-natal não pode ser, nenhuma pode ser dessa maneira. Então é isso que nós temos que acabar. Por quê? Porque está dando lucro a alguém, em prejuízo à população. Essa também é a história aí do Estado mínimo que eles defendem. Ou diminui ao Estado, mas favorece a vida de alguém. E tem sido assim no Brasil inteiro, e não é só em São José. Aliás, é a mesma empresa, muitas vezes, que atende em várias cidades dessa. E aqui tem uma piora, porque dentro do governo do PT, as UPAs, que já vão surgindo, quando eles constroem uma UPA, ela já nasce privatizada, já nasce terceirizada. E assim não vai ser possível. Agora, o que nós temos que fazer é aproveitar, inclusive, os funcionários do setor. Esses que hoje são terceirizados, que com certeza vão preferir trabalhar para a prefeitura, nós temos que aproveitar através de concurso público, mas com uma pontuação maior com aqueles que já estão trabalhando nesse setor, já está trabalhando na saúde. É isso que nós defendemos. E quando os outros candidatos, inclusive, quando eles falam em propostas, quando eles falam, primeiro que eles falam que vão fazer milagres, né? Vão resolver de uma hora para outra. E eles falam em parcerias. Quando eles estão falando em parceria, na verdade, é mais terceirização, mais privatização? Não, sem dúvida. Veja só, Ana, a primeira coisa que é massacrada numa campanha eleitoral é a verdade. Porque, na verdade, eles só vêm fazer promessas e vão mostrar e querer dizer, isso na televisão, nos seus programas de televisão, até nos debates, mostrar uma cidade que vai ser maravilhosa a partir do dia 1º de janeiro, uma cidade cor-de-rosa a partir de 1º de janeiro. Na verdade, que a população vai viver no 7º céu. Quem vai viver no 7º céu, na verdade, vai ser quem ganha a eleição, que vai viver, inclusive, no 7º andar do Paço Municipal. É isso que vai ocorrer. Para a população, vai continuar exatamente igual. Então, eles contam uma mentira. E a parceria, que eles chamam de parceria público-privada, na verdade é parceria apenas privada, só serve àquela empresa que fez a contratação ou dessa obra ou para ser gestor de alguma atividade pública, que vão ganhar muito dinheiro, acumular muito dinheiro com isso. E nós achamos que é errado, nós não concordamos com a parceria público-privada. Essa parceria é um contrato leonino que favorece o empresário, não favorece para nada a população. Senão o empresário não entraria, porque os empresários não entram numa obra ou para ser gestor de alguma coisa dessa para ter prejuízo, para apenas servir a população. Não tem nenhum espírito humanista nisso, para nada. Aliás, o capital é assim, o capital é bastante covarde. Aonde ele vai ter prejuízo, ele não entra, ele só entra onde é possível ter lucro. Então, que vantagem tem? Não tem vantagem nenhuma. Eu queria entrar em outro assunto agora, Toninho, que é a questão dos conselhos populares. Também é um ponto forte, digamos assim, do que chama atenção no programa do PSTU. Quando o PSTU fala em conselhos populares, governar com conselhos populares, o que também isso significa? O que são esses conselhos?
Ana, isso significa dar voz à população, para que a população efetivamente participe, para que o governante não mande sozinho, ou mande só com o setor do empresariado. O que se tem hoje, por exemplo, eles atendem apenas esse setor de empresariado, que é quem domina a política municipal. Municipal, estadual ou nacional, toda a política é dominada porque, na verdade, o governo, o sentido de governo, efetivamente, é um grande comitê para gerir os negócios dos grandes empresários, no caso, principalmente de banqueiros. A nível nacional, a prefeitura também é assim. Nós queremos inverter, tirar da mão desses que hoje governam, para colocar na mão do povo, para que o povo efetivamente possa governar. Conselhos populares pelos bairros, conselhos populares em todos os setores da prefeitura, desde a saúde, que existe o Comuns hoje, que é um Conselho Municipal de Saúde, que não funciona por quê? Porque ele é tomado pelo setor privado da saúde. E nós queremos botar o usuário, nós queremos botar a população que efetivamente possa participar com os sindicatos, possa participar aí. Conselho, por exemplo, na cultura. Por que a cultura tem que ser determinada por um fulano ou tem que ser determinada apenas por alguns empresários do setor? Isso em todos os setores, na segurança, em todos os setores, na educação, tudo que sejam conselhos. E tem um grande conselho também popular da cidade, que a população pobre, a juventude, os trabalhadores possam participar. E sabe por que isso vai ajudar, Ana? Por exemplo, se a gente faz um projeto que é para beneficiar a população, se a Câmara Municipal começa a querer travar para não deixar que esse projeto passe, porque hoje, a forma que se funciona hoje é o toma lá da cá, é o dano que se recebe, é a troca de favores entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, que eles chamam de governabilidade. Governabilidade para quem? Nós queremos governar e ter governabilidade junto com a população. Então, aí se não passa o projeto, se eles não querem aprovar um projeto, a gente chama a população e a população vai até a Câmara Municipal para poder aprovar o projeto e passar o projeto. Isso funciona, Ana, porque veja só, por 2 vezes aqui em São José dos Campos nós conseguimos não deixar com que aumentasse o salário dos vereadores, que já estava alto demais. Então nós conseguimos, quando a população tomou a Câmara. Em Santo Antônio da Pratina, uma cidade no Paraná, a população, os vereadores queriam aumentar seu salário, a população ocupou a Câmara, os vereadores fizeram uma votação diminuindo o seu salário de R$ 3.500 para R$ 900. Existe também uma cidade, um exemplo de uma cidade, onde a população se organizou, precisava de ter uma ponte, a prefeitura não fazia aquela ponte de forma nenhuma, a população se organizou, construiu a ponte em valor muito menor do que a prefeitura faria, o projeto que a prefeitura tinha. Ou seja, a maioria das obras também são superfaturadas, por causa disso, porque tem a questão da propina. Quando um conselho popular possa acompanhar, ter absolutamente transparência nisso, possa acompanhar, vai ficar muito mais barato as obras que a prefeitura pode fazer. Essa é a função do Conselho Popular, de fiscalizar não só a prefeitura como a Câmara Municipal, de dar ideias, de construir aquilo que a população precisa. Por exemplo, quando você vai num bairro fazer uma obra, é preciso primeiro saber da população o que mais necessita ali. Pode ser uma creche, ao invés de outro tipo de coisa. Então é por isso que nós achamos que o Conselho Popular é que vai ajudar a gerir. Nós queremos governar junto com a população. É isso que nós queremos fazer. Você citou agora essa questão da relação Câmara e Prefeitura, né? A questão dos salários também, você também já citou e também está presente nos debates. Como é essa questão da relação da Câmara e da Prefeitura, a questão dos altos salários, como isso prejudica a população e quando você fala em mudar isso, é de que forma? Você veja só, hoje um vereador custa por baixo para a prefeitura, para os cofres públicos, mais de R$ 30.000. R$ 32.000 não contando outros benefícios que eles têm. Por quê que tem que custar tão caro? Em boa parte das cidades do mundo, o vereador não tem nem salário. Por que um vereador numa cidade como essa tem que ganhar R$ 10.300 por mês para trabalhar 2 dias por semana, meia hora para 2 dias por semana? E principalmente para dar nome às ruas ou dar título de cidadão joseense. Quase deram um título para o Bolsonaro. Se não fosse a mobilização da população, da juventude, que o PSTU, que participou disso, estivemos lá, eles teriam dado um título de cidadão joseense para o Bolsonaro, não é para qualquer um, é para o Bolsonaro inclusive. E só serve para isso e é tão caro. Agora se retira daí, se passa a ser menos esse salário, já se economiza para aplicar em outros setores. Se é, como eles dizem, os candidatos dizem que é por amor à cidade que eles querem, então faça por amor, porque esse amor pago não serve, isso é outra coisa. Então não deveria ser isso, deveria ser um salário bem mais baixo. Nós defendemos que seja um salário
de um trabalhador especializado. Por exemplo, eu acho que para vereador poderia ser o salário mínimo do Diese, que hoje está por volta de R$ 3.900. Está bom demais. É muito mais alto do que o salário mínimo do país, que é R$ 880. Já está bom demais. E o prefeito ganha R$ 24.000, é muito dinheiro. Não precisa disso. É preciso diminuir também. Aí como um trabalhador também especializado. Assim como os secretários, aqueles que são indicados para a prefeitura. Que é outro escândalo que se tem, Ana. Por exemplo, na gestão passada do PSDB, a prefeitura tinha 763 cargos comissionados. O PT, quando toma posse, ele diminui isso para 762. Caiu um. Quer dizer, não terminou o mandato ainda, quem sabe ainda vai contratar mais um aí para ficar igual ao PSDB. E é isso que nós temos que acabar. Porque como que na Inglaterra, por exemplo, a primeira-ministra, Theresa May, agora, ela pode indicar 3 pessoas para a Inglaterra. Agora aqui no Brasil é assim, se tem esse número enorme de pessoas que são indicadas com altos salários. Cada vereador pode indicar 9 cargos comissionados para cada gabinete. É um absurdo, é uma máquina sem tamanho. Por isso que eles sempre se reelegem. E cada vereador, inclusive, já pode indicar também na prefeitura, nessa história da governabilidade, 6, 7, 8, 10 cargos comissionados. Isso nós estamos falando só da prefeitura, mas depois você pega o Urban, se você pega, inclusive, é fundar os outros organismos, outros órgãos da prefeitura, isso vira um... 762 é uma fábrica de grande porte, que nessa região, por exemplo, talvez tem 2 ou 3 maior que isso. Agora, que eles podem indicar. Por isso que toda vez quando se fala de emprego, que é um tema também recorrente nos debates, a gente sempre diz o seguinte, que quando eles prometem resolver o problema do emprego, que não vai resolver, porque tem a ver com a economia nacional, por isso nós brigamos contra essa política do Temer, essa política econômica do Temer, nós estamos contra isso e a prefeitura pode atuar muito nisso, a gente sempre diz que eles vão resolver no emprego, mas resolver o emprego dos parentes, dos amigos, daqueles que fizeram campanha para eles, que eles vão todos trabalhar na prefeitura ou na Câmara, só resolve a questão do desemprego dos amigos, dos parentes, no caso. E nós achamos que é diferente. Então essa relação que se tem hoje é preciso mudar, é preciso mudar. A prefeitura está voltada à população realmente que precisa, aos trabalhadores, à juventude, e não viver entre eles esse gasto que se tem entre Câmara e Prefeitura para resolver o problema dos amigos. Queria entrar num tema que você citou agora, o Toninho, que também tem a ver com uma das palavras da campanha do PSTU, que é o Fora Temer, fora todos eles, né? Contra burguês, lute e vote 16. Eu queria que você explicasse por que esse é o tema da campanha eleitoral municipal do PSTU. E por eleições gerais sobre novas bases. Isso. Que é preciso sair. Não, porque nós achamos que é preciso lutar contra esse governo. Esse governo era parte da chapa anterior. Se a Dilma foi colocada para fora, porque ela perdeu todo o respaldo da população, porque estava trazendo medidas, inclusive para poder prejudicar os trabalhadores, o Temer é parte da mesma chapa. O que ele vai tentar fazer, está tentando fazer, é implementar as medidas que a Dilma não conseguiu. Por exemplo, a reforma da Previdência. Ele tem a proposta para aposentar, dentro dessa reforma da Previdência, é apenas com 65 anos de idade. Ora, Ana, quem é que conhece alguém que ainda trabalha numa empresa com mais de 60 anos de idade? Aliás, com mais de 50 anos de idade. Quem que conhece alguém que trabalhou no banco, numa fábrica, em qualquer lugar, com mais de 60 anos de idade? Isso não existe. Então o que ele quer fazer é deixar os trabalhadores no que nós chamamos de um limbo, que não consegue trabalhar porque está muito velho para trabalhar, com mais de 40 anos. Quando é demitido não consegue novo emprego. E não consegue aposentar porque é muito novo para aposentar. Ou seja, entra um dilema nos trabalhadores, em trabalhadores e trabalhadoras, se não consegue trabalhar porque está muito velho, não consegue aposentar porque está muito novo. E como vai viver? E nós sabemos que boa parte dos trabalhadores da população pobre começa a trabalhar muito jovem. Começa a trabalhar, inclusive, com 16 anos, que hoje é permitido. Muitas vezes até menos que isso. E vão trabalhar quantos anos para poder se aposentar? Enquanto isso, vem dizer que tem um déficit na Previdência. O déficit da Previdência tem a ver com a sonegação, com as grandes empresas que não pagam o INSS, com outros setores que nada tem a ver efetivamente com a questão da Previdência. Outra reforma que o governo quer fazer é a reforma trabalhista. E os analistas, o governo, o próprio Congresso, eles vêm dizer que
que é preciso modernizar a legislação trabalhista. O que eles querem fazer é voltar ao século XIX, não é modernizar. Porque no fundo, o que eles estão tentando fazer é desregulamentar, inclusive, a jornada de trabalho, que muita gente lutou, foram muitos anos de luta, gente que morreu, trabalhadores que morreram para conseguir regulamentar a jornada de trabalho. Aqui no Brasil já é enorme, 44 horas semanais é uma jornada muito longa, é uma das maiores do mundo, que nós precisamos reduzir para 36 horas semanais. Eles querem fazer isso. Então, por isso, temos que lutar muito contra esse governo, e aí, no caso, fora Temer, fora todos eles, porque aí fora também Renan, Aécio, o Maia agora, porque o Cunha já foi, Dilma já foi, alguns já foram, agora ele precisa ser, e o resto, que todos eles estão metidos na Lava Jato, hein? E a gente costuma brincar também nos debates aí, que o Aécio também já está denunciado, mas parece que tudo que vai para o lado do Aécio vira pó, não se resolve esse caso com relação ao Aécio. O PSDB também está colocado em toda a corrupção. O Aécio, inclusive, o Lula diz isso, aliás, o PT deveria dizer com mais afinco para denunciar o pessoal do PSDB, porque o Lula dizia que o Aécio pediu uma diretoria de Furnas, e ele deu uma diretoria de Furnas para o Aécio. Então denuncia, fala isso. E se você traz para o Estado, igual. Aqui, por exemplo, o Estado de São Paulo, desde a questão da Alstom, tem a questão aí da linha 2, da linha 4 do metrô, que está metido também junto com a Odebrecht, com a OAS, que tem essa corrupção toda no metrô. A questão da merenda escolar, que aqui é tirar a alimentação das crianças, um absurdo, pelo chefe, ou seja, o presidente da Assembleia Legislativa. E agora, nesse momento aqui no estado de São Paulo, a história do Ivan Sartori, que era presidente do tribunal quando teve a retirada do Pinheirinho, aquela violência toda foi comandada pelo Ivan Sartori, como presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e agora você viu aí com a absolvição de todos aqueles que fizeram aquele assassinato no Carandiru. Quer dizer, isso tudo é parte de corrupção, nós não temos dúvida disso. E aqui no nível municipal, toda a história do kit escolar, onde o kit escolar, um palito de sorvete nesse kit escolar custava mais que uma sorveteria. Então é um absurdo total. E é por isso que nós achamos, é preciso... E o dinheiro que sobra na corrupção deles, o dinheiro que sobra para eles para fazer campanhas milionárias, para comprar grandes mansões, para que eles tenham essa vida nababesca, é o que falta na saúde, é o que falta na educação, é o que falta na infraestrutura, é o que falta na moradia popular, ou seja, é o que falta para a população mais pobre poder viver melhor. E é isso que nós defendemos, então, que o fora todos eles, eleições gerais já sobre novas bases. Porque a eleição, você tem percebido aí, você sabe, que é absolutamente antidemocrática, né? Enquanto eles têm mais de 3 minutos cada um, os grandes partidos, nós temos 14 segundos. Então é por isso que nós achamos que tem que mudar tudo isso. Toninho, vamos indo para os finalmente aqui da nossa entrevista. Eu queria pegar mais 2 questões, que seria o seguinte. Outra coisa que chama a atenção, que é diferente da sua campanha, da campanha do PSTU em relação aos outros candidatos, é que vocês falam lute e vote 16, né? Pede o voto, mas fala lute. Por que é dessa forma? Porque nós achamos que para a população pobre, para os trabalhadores, para a juventude, não adianta esperar de alguém que vai trazer as 1000 maravilhas, ou que vai mudar tudo de uma hora para outra através do voto. E a população sabe que não é assim, porque não basta votar. Porque além de votar, é preciso também lutar para que as coisas realmente se transformem. Hoje existe uma descrença em político enorme, Ana. Eu acho que está com um percentual muito alto de descrença. Penso, inclusive, que nas eleições vai ter uma abstenção muito grande também, tanto voto nulo, voto branco, então um número alto disso, e porque a população sabe que não muda a vida deles. O voto hoje não vale nada, e o voto realmente não transforma a vida. O que transforma a vida é se a gente se organiza. Por isso, inclusive, a história dos conselhos populares, a organização através dos sindicatos, através dos movimentos de bairro, através do movimento estudantil, na organização para que a gente possa efetivamente transformar a vida. Esse país é um país rico. Essa cidade aqui é uma cidade rica. Essa cidade tem um orçamento de mais de 2 bilhões por ano, 2 bilhões e 200 milhões por ano. Ou seja, tem muito dinheiro. Agora, para onde está sendo canalizado esse dinheiro? Está sendo canalizado para aqueles que não precisam de dinheiro, para os grandes empresários. E a população tem que se organizar e lutar muito. E é por isso que nós falamos, vote e lute, as duas coisas juntas. Votar apenas e ficar em casa, achando que as coisas vão se resolver, não resolve. É preciso lutar também. Mas uma última perguntinha. Eleger um candidato do PSTU, o que muda nessa... Qual é o diferencial? O que pode ser diferente, pode mudar? Ela muda muito.
Por exemplo, você pega uma Câmara Municipal onde só vive de falcatruas, vive dessa história, dessa relação promíscua com a Prefeitura, dessa relação promíscua com os empresários. Por exemplo, nessa questão agora da lei de zoneamento que está para ser votado, que não foi votado ainda, nós estivemos na Câmara Municipal, porque nós estamos contra essa lei de zoneamento. E um vereador dizia o seguinte: não, nem vai aprovar hoje, vai ser só depois das eleições, porque os vereadores querem fazer caixa, vão cobrar dos empresários para poder pegar propina para poder fazer caixa, pagar a sua dívida de campanha. Quando tem um vereador do PSTU, essa história muda, inclusive a pauta muda toda a relação. Vai resolver sozinho? Não vai, mas vai inibir muito essa história toda. Quando a população teve que se mobilizar contra o aumento de salário dos vereadores, o que os vereadores fizeram? Eles mudaram a legislação, ou seja, na mesma legislatura não tem mais aumento, mas eles votam para a legislatura futura, que na maioria das vezes eles se reelegem. Boa parte, na sua grande maioria, se reelege, que impediu então que a população fizesse esse tipo de coisa. Com o vereador do PSTU, ele vai fazer muita denúncia nesse sentido, vai denunciar tudo isso e vai inclusive fiscalizar efetivamente a Prefeitura. Um vereador do PSTU não vai ficar dando nome à rua, não vai ficar dando título de cidadão joseense, não vai ficar fazendo nada disso, vai ficar fiscalizando. Então muda bastante. Além disso, um parlamentar nosso é para estar na frente da luta dos trabalhadores. E aonde tiver a luta dos trabalhadores, da população pobre, é onde o nosso parlamentar vai estar. E é isso que muda em absoluto aí com os vereadores atuais, que só querem o venha a nós, só para eles mesmos. E um vereador nosso seria diferente, mesmo porque, Ana, isso é importante dizer, um vereador do PSTU, um parlamentar do PSTU, ele não tem o salário que ganha um parlamentar. Porque aquele salário ele vai lutar para diminuir, e se por acaso, enquanto ele não consegue, todo esse salário que ele recebe, ele tem que aplicar na luta. Ou seja, ele manda ao partido, o partido vai pegar esse dinheiro para aplicar na luta. E ele vai viver com o salário que ele ganhava antes. Para quê? Para que ele não se apelegue, para que ele não vá viver a vida diferente daquela que ele vive atualmente. E nós, se você sabe, a nossa chapa é uma chapa de trabalhadores, apenas de trabalhadores. Na sua maioria, inclusive, negros e mulheres. Algumas mulheres são candidatas aqui. Porque é dessa forma que nós pensamos. E é dessa maneira que nós achamos que tem que ser para representar os trabalhadores e a população pobre, a juventude. Ou seja, muda bastante a relação na Câmara Municipal com o vereador nosso. E esperamos eleger um representante do PSTU na Câmara que nós já merecemos. Esses anos todos lutando. Eu fui candidato a vereador na eleição passada, tive quase 7.000 votos. Por causa da legislação não fui eleito, fiquei muito feliz com a votação é estupenda, mas não fui eleito porque eles te obrigam a fazer coligação com aqueles que você não concorda. E o PSTU tem como princípio ter coligação apenas, ou seja, estar sempre junto só com os trabalhadores e com a população pobre. E nada de coligação com esses partidos que são partidos vendidos e não vamos participar disso. E também você, no meu caso, por exemplo, embora não tenha sido eleito, continuei na luta do povo, mesmo sem mandato, e vamos continuar fazendo isso. Para deputado federal também, fui muito bem votado. Tive 23.000 votos, sou suplente de deputado. E continuamos na luta aí para mudar tudo isso, essa relação que se tem. Toninho, então, agora o bate-papo tá bom, mas a gente precisa encerrar e eu queria ver com você o seguinte, uma questão que você sempre tem falado também. Você se diz um socialista convicto, acredita no futuro socialista da humanidade. Eu queria que você falasse sobre isso, explicasse como é que você vê isso. Eu sou um socialista convicto porque não tem outra alternativa à humanidade. Ela precisa lutar, se organizar para fazer a transformação. Porque o capitalismo é um sistema que ele entra em crise quando tudo vai bem. Quando ele está bombando, quando tem superprodução, ele entra em crise. Ou seja, ele precisa destruir forças produtivas para construir de novo para poder ter lucro. Então esse sistema não pode funcionar, isso não pode ser o futuro da humanidade. Ele não tem como. E uma outra questão que, se você pegar hoje 85 pessoas, 85 pessoas, têm exatamente a mesma renda de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas do planeta. Então não pode ser, esse é um sistema que não pode servir. Um sistema onde tem gente que tem casa ou tem grandes mansões em São Paulo, em Miami, em Paris, em Campos do Jordão, em Cabo Frio, e tem gente que não tem onde morar, mora na rua. Tem gente que tem uma renda assustadora, enquanto tem gente que vive com Bolsa Família. Então isso não pode ser dessa maneira. Essa desigualdade do jeito que está não pode ser o futuro da humanidade.
E o pior de tudo é aqueles que tudo faz, que constrói tudo, que são os trabalhadores, aqueles que efetivamente constroem, não tem nada. E aqueles que nada fazem, ou seja, os grandes empresários, os milionários, que não fazem nada, é quem detém tudo. Um dia, a humanidade, no futuro, estudiosos do futuro, um dia vai olhar aqui para 2016 e falar que sociedade que era aquela, onde quem trabalhava não tinha nada, quem não fazia nada é quem tinha tudo. É por isso que eu sou absolutamente convicto e temos que nos organizar, construir um partido efetivamente para poder transformar, e é isso que nós fazemos, essa é a nossa luta, porque estou convencido disso, convicto que é preciso transformar o futuro da humanidade. Bom, Toninho, o bate-papo foi muito bom, muito agradável, muito bom. Eu queria agradecer, né? E muito obrigada aqui pela sua atenção para a gente. Eu que agradeço, Ana, e aproveitando aí esses finalmente, chamar a juventude, os trabalhadores e a população pobre que venha construir esse partido, construir essa ferramenta para que a gente possa fazer essa transformação. Muito obrigado, até outra oportunidade. Até outra oportunidade, Toninho.